Bom dia, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Nós falamos no domingo retrasado sobre Gênesis e hoje nós vamos falar sobre Êxodo. Êxodo ele fala absolutamente sobre a história todinha de Moisés, certo? E ele vai falar sobre duas palavras-chave que é muito importante: a liberdade e a obediência. E vou deixar um versículo para vocês que é assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, que Tu nos dá, Pai. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de aprender cada vez mais a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, falar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, que podemos aprender cada vez mais de Ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Então, nós vamos falar sobre a história do principal, né, vamos dizer, principal ator, né, vamos dizer assim, o ator principal de Êxodo foi Moisés. O nascimento de Moisés, todo mundo já sabe que Moisés é o bebezinho do cesto, né? Na época lá, Moisés, quando nasceu, tinha muita gente nascendo do povo hebreu, do povo hebreu, e aí o faraó pediu para que matassem as crianças que nascessem para ver se diminuía mais o povo cristão. Mas isso foi matando, correndo. Só que a Joquebede, a mãe de Moisés, teve o bebê escondidinho, e quando ele fez mais ou menos uns 3, 4 meses, a Bíblia não fala ao certo, ela colocou o bebê no cesto. E aí a filha de Faraó pegou Moisés, como todo mundo sabe, criou Moisés, e aí foi que se deu a história, né? Moisés, quando ele estava grande já, ele não sabia que ele era adotado, né? Para ele era filho da filha de Faraó. Só que ele, num certo dia, ele se incomodou com os soldados, que ele estava machucando o povo. E sem Moisés saber, aquele povo era o povo dele. Só que ele ficou muito irado e ele acabou machucando o soldado. E nisso, como que ele vai machucar um povo que é dele, né? Assim ele pensava. Mas não. Ele acabou machucando um guarda egípcio. E aí ele, correu, perna para frente, escapou. Ele foi para lá em Midian, né? Que aí ele se casou com a Zípora lá, né? E aí ele casou lá, teve filhos e tudo, trabalhou como pastor de ovelhas, tudo mais. E aí ele não tinha sabido ainda que o faraó, com todo esse tempo, já tinha morrido e tudo mais. Só que aí Deus tinha um plano para Moisés, porque há muito tempo, antes que Moisés nascesse, o povo todo lá da escravidão cantou e fez uma reunião, vamos dizer, na praça, e começou a clamar o Deus dos exércitos, começou a clamar pela salvação, pela libertação daquele povo. E aí foi que Deus fez com que Moisés nascesse, e foi todo o plano de Deus aí até que Deus convoca Moisés, né? Deus chamou Moisés para falar com ele. Então imagine, a voz do Senhor lá, Moisés, né? E Moisés olhando, e ele seguiu aquela voz e até o monte da sarça ardente. O que é sarça, né, tia? Sarça é um arbusto, né? Uma árvore assim, que é aquela árvore que não tem flores, né? Ela é só aquela árvore cheia de folhas, é um arbusto. E aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não queimava. E ali aquela terra era santa, né? E tanto que ele ouviu a voz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar ali era santo. E ali Deus foi falando para Moisés, que Moisés foi chamado para libertar o povo, do Egito, que era aquele povo era dele.
Só que Moisés falava, não, eu não posso ir, porque ele achava que ele tinha voz dura e tal. Só que Deus ainda foi lá e colocou Arão para falar. Então tudo que Moisés falava para Arão e Arão interpretava para o povo. Né? Essa história a gente já conhece. Então, e aí a gente, vamos correr um pouquinho com a história, né? Aí Moisés ele volta para o Egito, depois ele voltou lá para o Egito, né? Junto com Arão e tudo. E na realidade ele gostou muito assim de ter voltado, né? Ele reencontrou Manassés, abraçou tudo, porque querendo ou não era um irmão, né? Que eles viviam junto. Moisés, ele, na realidade, ele foi lá para pedir a libertação do povo. Só que o faraó era muito duro de coração e não foi tão fácil libertar o nosso povo, não. Né? Foi muito difícil libertar esse povo. E aí, Moisés foi lá firme e forte, instruído por Deus, né? Ele foi lá falando, pediu para que libertasse, e aí Deus foi lá falando sobre as 10 pragas, né? As 10 pragas do Egito que teve lá. As 10 pragas do Egito. Primeira foi, a água foi convertida em sangue. Pensa, aonde você abrisse a torneira era sangue, você tomava banho de chuveiro era sangue, ia beber água, tinha sangue, toda aquela parte foi dada de água em sangue. Mas mesmo assim o faraó, o coração duro, não deixou o povo sair. Lá vai a praga de rã, para onde você olha tinha sapo, tinha rã e tudo pulando e nada do faraó. Depois foi a praga dos mosquitos e teve a praga das moscas, as pestes dos animais, os animais estavam morrendo, as úlceras, as feridas, né? Aquelas feridas horrorosas, chuvas de pedra, as pragas do gafanhoto, as trevas, né? Que ficou noite, um breu total. E depois teve a última, que foi a morte do primogênito. Aí o faraó libertou o povo. Só que o faraó depois foi atrás, correndo, porque o coração dele endureceu de novo e ele queria correr atrás de Moisés para prender todo o povo, mas aí Deus foi lá e abriu o mar vermelho para Moisés passar. E não houve na história bíblica nenhum fato de milagres assim, né? O único milagre assim acontecido de pragas, de abrir o mar, foi com Moisés. Então Moisés ele foi usado por Deus. Deus fez milagres assim, coisas lindas, maravilhosas através de Moisés. Então assim, a história é muito bonita, a história de Moisés. O livro de Êxodo é um livro muito gostoso de ler. Vocês vão ver que ali tem a história linda do povo, né? Um povo sofrido. Eles sofreram 400 anos de escravidão. Depois que Moisés foi libertado, vocês vão ver que era um povo reclamão, que eles reclamavam, murmuravam, mas Deus estava sempre presente ali. De dia ele mandava uma nuvem, de noite uma coluna de fogo, depois caía maná dos céus para alimentar aquele povo, e Deus foi fiel. As roupas não envelheciam, os sapatos também não. Então assim, Deus foi fiel em todo o tempo. Então vocês vão ver neste livro, que eu quero que vocês leiam, vocês têm aí um tempo ocioso para ler, né? Deixa um pouquinho a Netflix, os videogames e tal, de manhã ou de noite, vão dando uma lida nessa história muito linda de Moisés. E essa história vocês vão ver que eles clamavam a Deus por liberdade. E hoje a gente tem uma liberdade muito grande de servir a Deus, né? Eles queriam servir a Deus, eles queriam fazer tantas coisas e eles eram presos, judiados. Eles queriam tantas coisas na liberdade, e hoje a gente somos um povo, aqui no Brasil principalmente, nós temos uma liberdade muito grande
de expressarmos o nosso amor a Deus, de cultuar o nosso Senhor. E eu pergunto para vocês hoje que estão na pré-adolescência aí, os hormônios à flor da pele, com essa liberdade toda, vocês têm prazer de ler a palavra do Senhor, de ver que as histórias que estão na Bíblia, umas histórias muito reais, gostosas de ouvir. Hoje a gente pode também, se vocês não quiserem, tia, eu não vou ler a Bíblia, mas então assista ao filme de Moisés, tem aí uma série de Moisés, tem a série de José, umas coisas gostosas que vocês podem optar para assistir. Se vocês acham ler a palavra muito cansativo, assistam. Vocês vão se apaixonar pela história de Deus. É uma história apaixonante. E aí eu vou perguntar para vocês, nas atividades, o seguinte. O significado da sarça ardente. Eu quero que vocês leiam e me respondam. O significado da sarça ardente. Quais os nomes de Deus? Aí vocês vão falar, nossa tia, Deus tem vários nomes? Tem. Tem até uma música que a gente faz. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. E aí eu vou falar um significado dos nomes, tá? Um só. Depois vocês vão dar uma pesquisada aí sobre os nomes. El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso ou Deus da rocha. Elohim, Deus Altíssimo, quando o rei e o sacerdote, né? Melquisedeque, o Abraão, dando-lhe o pão e o vinho, lhe fez o nome do Senhor o autêntico, o exaltado. Então quer dizer Deus Altíssimo, Deus exaltado, né? Então quando a gente fala Elohim, El Shaddai, Adonai, quer dizer Deus o exaltado. E tem assim, Jeová Jireh, que é Deus proverá. Jeová Rafá, Deus que sara. Jeová Nissim, é o Senhor, é a minha bandeira. Jeová Xamã, Deus está aqui. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Então vocês vão entrar aí na internet aí e procurar aí, porque eu sei que vocês gostam de internet, procura aí quais os nomes de Deus. Porque tem várias coisas que a gente fala, nossa, Elohim, El Shaddai, Adonai, e a gente não sabe o que é. Então vocês vão lá pesquisar quais os nomes do Senhor e vai colocar lá para mim, né? Vou falar, tia, escreve lá o que significa sobre isso. Quais foram as 10 pragas do Egito. E também, neste livro de Êxodo, vocês vão ver que foi instituído a Páscoa, né? A celebração da Páscoa, a ceia, né? Que vocês vão ver que eles rápido tiveram que fazer a ceia, né? Pegaram esqueci o nome, o cabrito. Pegaram lá o cordeiro, tiveram que assar todo o cordeiro e comer o pão asno. E para celebrar a Páscoa e correr, porque tinha que ser rápido, porque eles tinham que correr para a libertação deles. Então vocês vão ver que também a Páscoa é uma forma, a libertação que Deus deu, né? Quando hoje nós temos a nossa Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo, é a nossa libertação, é a nossa salvação. Aí vocês vão ver também que vai falar sobre o maná, né? Que cai do céu. E hoje aí vocês vão falar para mim, hoje não tem mais alimento, né? O maná não cai mais do céu. O maná hoje é a palavra do Senhor. Então hoje vocês têm a palavra do Senhor, né? Para ler, para estudar. Então ali tem o seu alimento, né? E hoje a palavra-chave foi obediência e liberdade. Eles clamavam lá sobre a liberdade e não foram muito obedientes ao Senhor, né? Por isso que eles demoraram 40 anos para sair daquele deserto. Então assim, nós precisamos hoje ser obedientes ao Senhor, estudar a palavra, nos apaixonar realmente pela palavra do Senhor, ver que ela é boa para o nosso coração e
usar essa liberdade que Deus nos dá hoje com sabedoria, né? É usar nosso tempo aí, que nós estamos com um tempo ocioso, um tempo onde nós podemos hoje ficar o dia inteiro na internet. Então, por isso que a tia está falando, já que você está lá na internet, pesquisa aí qual o significado da sarça ardente, quais os nomes de Deus, quais foram as 10 pragas do Egito. Faz essas pesquisas. De vez assistir, eu não quero ler a Bíblia, assiste um filme de Moisés, assiste um filme de José, se apaixone pelas histórias do Senhor, né? Se dedique um tempo para fazer isso. É muito importante, não fique só na brincadeira, em Netflix, em outras coisas, em séries e tudo mais. A tia está falando isso porque é importante que vocês cresçam. É importante as outras coisas, sim, é importante, é gostoso fazer videogame, é gostoso assistir uma série, é gostoso assistir novela, várias coisas que a gente pode fazer, é muito legal. Só que também é legal a gente se apaixonar pelas coisas do Senhor, ler a palavra um pouquinho, nem que for 10 minutos que você se dedique a fazer isso, você vai ser uma pessoa melhor. E com certeza você não vai ser o joio, você vai ser o trigo. E aí também o joio não vai conseguir te contaminar. Então isso é muito importante, né? Já que a gente está na fase da pré-adolescência, é uma fase que a gente consegue ser muito contaminado. Então aí a gente tem que começar a estudar a palavra do Senhor e deixar nosso coração bem cheio mesmo do Senhor, para a gente não se contaminar com as coisas e virar um joio, virar semente podre dentro da igreja, né? Eu creio que vocês, todos meus alunos, são sementes boas, né? A gente pode produzir muita coisa boa dentro da igreja ainda, dentro do reino do Senhor. Então é isso, criançada. Eu quero que vocês estudem mais profundamente o livro de Êxodo e me falem todas as perguntas que eu perguntei. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, pergunta depois, se vocês quiserem perguntar para os pais de vocês, tá? Mas é muito gostosa essa história. E tem várias histórias muito interessantes na palavra do Senhor. Tem a história de Davi, tem várias pessoas aí muito importantes que fizeram parte desse livro grandioso que a gente está estudando aí, né? E depois a gente vai ver outros livros, que a gente vai ver também mulheres que foram muito brilhantes no caminhado com o Senhor aí. Então a tia só está dando esses resumos até a gente chegar aí nas aulas presencial, que aí, se Deus quiser, a gente entra na revista e vamos se aprofundando cada vez mais. Eu sei que vocês vão falar, tia, essas histórias eu já conheço, mas olhe por outros lados, procure ver o significado realmente das coisas, como as coisas são importantes, tá bom? E Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer, assim como Ele usou Moisés. Moisés, ele tinha a fala ruim, prepotente, eu não sei se era gago, como que era, só se fala que ele não era muito bom com as palavras, então a gente não sabe como era, mas mesmo assim Deus usou. Então às vezes a gente não é muito bom com as palavras, a gente não é muito bom com outras coisas, mas Deus nos usa e nos capacita, tá bom? Um beijo para vocês, vê se façam as atividades, participe dos desafios, pra gente poder ir no cinema aí quando voltar tudo ao normal, tá bom? Beijos.